Olha, Gleidson, no que tange a questão climática, houve uma mudança bem verdade durante essa semana, a nível de temperatura noturna e a nível de comportamento de algumas nuvens que pairaram sobre a região. Ocorreram o deslocamento de algumas frentes frias que deveriam ter sido estabilizadas junto ao eixo Santa Catarina até São Espírito Santo. Lamentavelmente, São Paulo não levou sorte. Essas frentes foram tangidas por umas correntes para o Alto Atlântico e elas se aproximaram da costa nordestina. Essa aproximação da costa nordestina levou a que houvesse mais chuvas no litoral, de Natal até João Pessoa, e que para o sertão, chuvas bastante aleatórias com neblinas. Houve até chuvas significativas, como no caso do perímetro irrigado de São Gonçalo, que chegou a chover 80 milímetros. Em Cajazeira, 15 milímetros, em outros municípios aí, 20, 25 milímetros. Me informou um rapaz lá no Rio Grande do Norte que os pequenos açudes de lá chegaram a tomar água. Então, isso foi apenas efeito, de uma frente fria. Essa frente, ela perdurou até ontem. Ela já começa a se distanciar para o Alto Atlântico. Essa distância para o Alto Atlântico volta novamente os ventos alísios com maior intensidade, secos, e volta ainda a temperatura alta. No que tange, foi o reflexo do que aconteceu essa semana. Agora, no que tange a perspectivas futuras para a nossa quadra chuvosa, os dados concretos e científicos, nós vamos emitir o primeiro relatório agora no finalzinho de novembro. A partir do dia 15 eu começo a receber dados dos grandes institutos nacionais, o próprio SOMAR Meteorologia, já tive contato com a direção deles para eles me informarem o comportamento que eles vão traçar a nível de Brasil, e em cima disso nós vamos dar um diagnóstico, um pré-diagnóstico para o sertão nordestino. Ano passado nós demos esse pré-diagnóstico por regiões, e na realidade se configurou. Devemos dizer de que, no momento, o Pacífico se encontra com águas quentes, de quente a moderada, houve uma queda para 60% do El Ninho, e se espera que haja ainda esse comportamento de diminuição da influência do El Ninho. Agora, já se conclui o seguinte, de que este ano a nossa quadra chuvosa não está presa ao comportamento do El Ninho, ao Pacífico, vai estar presa ao comportamento do Oceano Atlântico. Dentro das perspectivas que o Oceano Atlântico apresenta, tudo leva a crer que o primeiro trimestre desse ano não será de chuvas torrenciais. Janeiro, fevereiro e março vão ser apenas de chuva de um inverno moderado, sem escoamento superficial, é o que se apresenta no momento. Esse quadro nós vamos configurar até o final do mês. Se houver presença maciça do El Ninho com ingerência sobre o comportamento de clima no mundo, aí a nossa probabilidade de inverno cai para apenas 25%. Mas é muito cedo ainda, porque está havendo um monitoramento generalizado de todo o Pacífico e de todo o oceano, desde a temperatura, pressão e a nível do mar. Vamos aguardar que nesse conjunto desses 22 fatores que interagem em chuva para o Nordeste, haja uma congruência maior em cima da zona de convergência, do Atlântico Sul tem uma temperatura elevada maior em relação ao Atlântico Norte, e que o El Ninho volte a perder força na questão do comportamento do Pacífico. Isto acontecendo, nós teríamos uma quadra chuvosa melhorada. Não acontecendo, nós estaríamos praticamente num novo inferno de uma seca, o que é grave. Porque já a partir agora do mês de outubro, a região da Serra da Canastra, onde se concentra todas as águas do Rio São Francisco, já é para começar a chover, já é para começar a escorrer água, para a água correr. Porque os principais afluentes do São Francisco é o Rio das Velhas e o rio que nasce da Serra da Canastra. No momento, aquela fonte da Canastra está seco. Então, só para vocês terem uma ideia, a barragem de Três Marias, que é a grande barragem que fica em Minas Gerais, ela tem uma vazão liberada, normal, de 360 litros por segundo. A situação está tão crítica que ela está liberando apenas 60 litros por segundo. Você, abaixo da barragem de Três Marias, se não houvesse essa liberação, você estaria atravessando o Rio São Francisco a pé. Mas entre o eixo da Canastra até o encontro do rio, você atravessa sem nenhum problema. Mais abaixo não, você tem Sobradinho, você tem Mochotó, você tem Itaparica, você tem Paulo Afonso 1, 2 e 3.
Aí não, isso consegue equilibrar mais ou menos a vazão do rio. Mas, no entanto, só não está mais sacrificada a questão da água em detrimento do controle que está se tendo para não se faltar energia nesta região. Porque as principais barragens estão controlando exatamente para manter a força motriz que alimenta grande parte do Nordeste e, graças a Deus, a integração de Boa Esperança, Tucuruí, com o sistema São Francisco, tem levado a que nós tenhamos ainda uma certa abundância e segurança da nossa energia. O senhor acredita que haverá chuvas torrenciais que possam saciar a sede do sertanejo? Olha, janeiro, fevereiro e março, por enquanto, não tem boa perspectiva. Janeiro, fevereiro e março é de apenas de chuvas moderadas. O Oceano Atlântico vai ser monitorado diariamente, semanalmente. Ainda essa semana eu tive contato com Leandro da FONSEMI e Leandro me informou de que, olha, Adalberto, nunca se teve tanta preocupação com o Atlântico como nós estamos tendo nesse momento. Nós estamos monitorando o Oceano Atlântico a cada instante, tanto a nível de pressão quanto a nível de temperatura, isso em relação ao Atlântico Sul, ao Atlântico Norte. Nós estamos observando todo o comportamento das massas oceanográficas para podermos termos uma conclusão do primeiro trimestre. No momento, se configura, se o Atlântico não mudar, se configurar uma quadra de baixa precipitação, janeiro, fevereiro e março. Em decorrência disto, isso está acontecendo, nós sentimos que a água de Engenheiro Havido já está com certo teor fétido. Quando você abre a torneira, você já sente um certo teor fétido de podridão na água. A água já tem que estar sendo bem coada, bem filtrada para o uso. Se não melhorar as vazões até o dia 14 de maio, então em maio nós chegamos praticamente ao ponto crítico de Engenheiro Havidos. São Gonçalo, eu já espero que em dezembro, se não houver um controle de montante da bacia de São Gonçalo, se não houver um controle, volto a repetir, se não houver um controle efetivo das águas da bacia, da montante de São Gonçalo, porque o poder econômico, me parece que o Ministério Público em Sousa está muito inercial. É preciso que o Ministério Público em Sousa, tanto a nível estadual quanto a nível federal, passem a fiscalizar as montantes do açude de São Gonçalo, que existem bombas de alto poder de sucção de água, que estão irrigando verdadeiros plantios de coco enquanto o perímetro está seco. Então, o poder econômico exacerbado está usando a água da montante de São Gonçalo, enquanto isso a população de Sousa e dos demais núcleos urbanos abaixo de São Gonçalo estão sofrendo com limitações. É hora da sociedade de Sousa definir essa questão, porque já agora em dezembro, se não houver urgentemente a integração de água das bacias de Curemas Mãe d'Água para Sousa, Sousa poderá ser a primeira cidade média da Paraíba, no caso entre Patos, Cajazeiras, Sousa e Pombal, a sofrer graves consequências de água para o abastecimento humano. Adalberto, você falou que se até maio não tivermos precipitações torrenciais aqui na cidade de Cajazeiras, o açude do Boqueirão de Piranhas a água vai ficar indevida para o consumo humano. Olha, nós vamos chegar a maio, mesmo o Boqueirão tomando água, nós vamos chegar a maio com péssimas qualidades de água. A nossa água já está, porque a Cagepa está com um serviço bem efetivo, no aspecto de tentar oferecer a melhor turbidez e a melhor qualidade de água ainda para a Cajazeira. Mas não queira saber a quantidade de alumínio que está sendo incorporado na água. Se o alumínio fosse uma substância tóxica, nós estaríamos todos condenados à morte. Lamentavelmente, o cloro é cancerígeno, nós sabemos. Mas a dosagem aplicada de alumínio para melhorar a turbidez da água, as bombas e os fios estão funcionando a todo vapor, no sentido de poder ainda oferecer essa vazão de 197 litros por segundo para Cajazeiras, quando o Sousa está reduzido apenas para 137 litros por segundo. Então, é hora de uma consciência mais efetiva ainda na questão do uso e do trato da água na cidade de Cajazeira. O mês de maio, 14 de maio, é quase uma data sine qua non, é quase uma data assim, de definição máxima para, se não houver água, nós vamos ter que tratar a lama de Boqueirão com toda a eficiência para poder usar até os últimos instantes. Você veja, Eglisson, o que está acontecendo em São Paulo. O Ministério Público agora, com o sistema de abastecimento de São Paulo, solicitou à ANA o uso da reserva intangível dos demais mananciais de São Paulo,
para se liberar ao menos 2%. Eles já estão com 6% das reservas intangíveis, usando. Então, se baixar para 2%, eles vão matar a flora e a fauna. Então, se Boqueirão chegar, a nossa reserva intangível é 16.780 milhões de metros cúbicos d'água. 16.780 mil metros cúbicos d'água. Se isso acontecer, nós vamos estar com uma água praticamente, quase se baixar o uso disso sem uma racionalidade, nós vamos ter uma nitrogenação na água. Essa nitrogenação significa dizer que desaparece o oxigênio e permanece, aumenta a taxa de nitrogenação, em decorrência da elevada flora e da fauna existente. Isso leva geralmente à mortandade de peixe e, consequentemente, a podridão da água. O que já aconteceu em Pau dos Ferros, o que já aconteceu em muitos mananciais. O açude de Intães, por exemplo, em Caicó, está se tratando água como se fosse uma criança. Então, urgentemente, a CAGEPA, eu já adverti em audiência pública na Câmara Municipal, já conversei com os companheiros da CAGEPA também, e disse para eles que já é hora de se cessar toda e qualquer nova ligação, de parar o sistema de expansão, que eu acho que já deve ter parado o sistema de expansão hídrica na cidade de Cajazeira, e no sentido de nós termos seguridade maior com a água. Porque o Brasil foi o único país que não caminhou para transformar uma civilização, nem se transformar. Nós sentimos de que a China, dentro da miséria que a China vivia quando tinha 700 milhões de habitantes, que hoje tem 1,5 bilhão, a China se transformou. Cada fundo de quintal de uma casa é uma indústria, é uma família consciente. A Índia, que tinha uma das populações mais miseráveis do mundo, tem as faixas miseráveis? Tem. Mas, no entanto, a Índia hoje tem um crescimento econômico da ordem que tem 3 ou 4 vezes maior do que o Brasil. Dentro da junção dos países em ascendência, no caso Brasil, Rússia, Índia, outros países do bloco dos 7, então apenas o Brasil não apresentou resultados positivos. Até no comportamento da civilização nossa, ela foi involutiva. Todos os povos do mundo evoluíram para melhor. A sociedade brasileira, essencialmente a nordestina, evoluiu para pior. Houve um processo de evolução. Então, não se percebeu de maneira nenhuma que nós tínhamos que mudar de comportamento, nós tínhamos que mudar nossos padrões de educação. Não, o país enveredou por um caminho da corrupção, da roubalheira, da desonestidade. Nossos gestores públicos perderam a vergonha e o povo perdeu o respeito. Então isso é grave, eu não sei qual o destino comum desse país. Eu dizia, sempre que eu gosto de tocar nessa questão, eu abordo isso, que em 1959, Juscelino Kubitschek autorizou um projeto do DENOX de integração da bacia do Rio Jaguaribe com o Rio Salgado no Icó. Então você vê hoje o distrito de Limacampo e a cidade de Icó tem água porque tem uma integração de bacias, uma transposição do Oroz, que é o Jaguaribe, para o Salgado, que é via o Limacampos. Hoje você encontra lá às 5 horas da manhã, de madrugadinha, 200 pipas trazendo água para Paraíba e para os municípios do Ceará. No entanto, se o país tivesse caminhado a partir de 59, tivesse feito uma grande barragem em Tucuruí, o Tocantins, melhor dizendo, tivesse transplantado o rio Tucuruí para o rio Tocantins, tivesse levado o Tocantins para nivelar o São Francisco, tivesse integrado a bacia do Prata com as demais bacias do sul do país, nós estávamos um país preparado para o século 22. Não, nós estamos atrasados em relação a Portugal, 40 anos, em relação ao resto da Europa, 70 anos, em relação aos Estados Unidos e ao Canadá, 140 anos. Então é preciso um novo estadista nesse país. Um estadista, um cidadão que tenha coragem de cortar costumes, de chegar no Congresso Nacional na sua posse, quando ano da sua posse, bater na mesa e dizer: senhores congressistas, senhores deputados, sociedade brasileira, eu quero em 6 meses as grandes transformações que possam mudar o comportamento desse país. Eu quero a reforma política, eu quero a reforma tributária, eu quero a reforma trabalhista. Nós estamos com a reforma trabalhista de 37. Um populista como Getúlio Vargas achou que devia se amoldar a Mussolini na Itália. O que Mussolini fez em 1930 na Itália foi o que Getúlio Vargas fez no Brasil. A Itália mudou, a Europa mudou e o Brasil não mudou. Então, é preciso, o nosso judiciário, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, eu não sei onde é que está a grande imprensa nacional, não sei onde é que está a imprensa local, que reflexão tem essa sociedade brasileira, que nível de empresariado nós temos e que população nós temos. Nós sabemos que um juiz do Supremo Tribunal Federal fixaram seus salários em R$35 mil.
R$ 35 mil, salário mínimo, R$ 722 mil, R$ 23 mil, R$ 723. O salário de um juiz do Supremo Tribunal Federal, R$ 35 mil. Se dão ao luxo de aumentar quando querem. Nós temos que esperar um programa de governo, uma dotação de um decreto presidencial. No entanto, acharam pouco a disparidade, determinaram um aumento, um ganho, uma bonificação de quase R$ 5 mil para ajudar na taxa de moradia. Mesmo aqueles que têm casa vão receber R$ 4.532. O Fux, responsavelmente, porque a sociedade brasileira tem medo de juiz porque veste uma toga. Eles se sentem onipotentes. Esquece que somos nós que pagamos. Então se sentem tão onipotentes, se vestem numa toga, quando entram no gabinete se transformam. Não conhecem nem sequer a cidade que trabalham. Então, na realidade, é preciso, o Fux estendeu essa medida, só o aumento dos senhores juízes do Supremo Tribunal Federal vai gerar um aumento dos custos da Folha Nacional, uma despesa de 300 mil milhões de reais. 300 mil reais. Quando você estende essa medida para todos os magistrados do Brasil, todos os juízes do Brasil, todos os desembargadores, todos os defensores públicos e todos os promotores, você imagine. Então nós vamos ter um aumento na despesa nacional talvez de 2 bilhões de reais. Enquanto isso o trabalhador está lutando, tá os bancários lutando por um aumento de greve para ter uma participaçãozinha melhor. Está aí o trabalhador braçal esperando o salário mínimo, ainda de 823 reais parece que vai ficar. Para chegar a 1.025 vai demorar ainda uns 2 ou 3 anos. Então nós estamos precisando de um estadista nesse país. Agora é preciso que esses sindicatos, que são tudo pêlegos, que desde 1933, 43, que não recebem sequer fiscalização, enricam da forma mais ilícita possível, tenham a coragem de mudar esse comportamento. Porque só serviram para alicerçar uma esquerda que transformou o país no antro da corrupção nacional.